Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos aqui em parceria com o SEI Campinas, o Espaço Marco do Vale, no Café Dialógico, localizado aqui na Rua Doutor Quirino, 1856, aqui no centro da cidade de Campinas. Estamos falando ao vivo também no Instagram do Freud Estupefato e do YouTube do SEI Campinas, e nas plataformas gravadas do YouTube do Freud Estupefato e do Spotify do Freud Estupefato também, que está como Pod Estupefato. Então essas são as plataformas que nós temos aí em relação a encontrar as nossas lives. Hoje nós estamos já indo para a live de número 106, 107, se não me engano, né? Uma live de 107. E nós estamos aqui já percorrendo um vasto caminho sobre diversos temas. Pessoal que já chegando, deixa eu ver, Morfeu, Lord of Dreams, boa noite. Acho que esse daí é o novo perfil do Morfeu Dormir com Alma, se não me engano, que está sempre aqui conosco. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, né, Morfeu Dormir com Alma, Morfeu Lord of Dreams aqui. E eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente, mas em algumas outras lives, mas eu gostaria de anunciá-las aqui, né? Tem mais gente chegando. Cassiano, bonsoir, bonsoir, Cassiano, boa noite. Morfeu Dormir com Morfeu Lord of Dreams, né? Não é mais Morfeu Dormir com Alma, sou o mesmo, mas diferente. Então alguma coisa aí mudou. Então alguma coisa aí. Deixa eu só arrumar aqui a câmera que ela tá. Aí, agora acho que ficou melhor para mim. Aí, agora eu enxergo de frente. Estava caindo aqui para minha câmera. E então, pessoal, e para quem conhece aqui o nosso programa Devaneios do Café, a gente vai abordando diversos assuntos e temos abordado assuntos mais contemporâneos, né? Demandas mais contemporâneas. Mas eu pensei em fazer algumas lives, pelo menos uma vez por mês, uma leitura interpretativa, uma leitura de uma interpretação, não agora no sentido psicanalítico, tá? Mas no sentido mais artístico da palavra, que seria sobre os livros negros de Jung. Eu traria ali um recorte, faria uma leitura, e aí a gente poderia ver como é que essa leitura ela foi reverberada aqui nas nossas lives. Então eu estou pensando em fazer isso inspirado inclusive nos grupos de estudo que eu tenho com o professor Walter Boechat, onde acontecem essas leituras interpretativas. E lá é muito interessante como acontecem essas dinâmicas, pois ali parece que o texto está mais vivo. Não só parece, né? Ele realmente fica mais vivo. Os personagens, eles ganham vozes. A gente faz uma imersão, e ele nos faz uma imersão também. Então eu estou pensando em fazer isso, mas eu vou fazer uma votação mais voltada aí para quem participa mais da página através tanto das lives e também dos stories da página. Então, isso vai ser uma temática que eu vou pensar em trazer, vou trazer ali como uma votação. E hoje eu vou trazer umas coisas, tá? Tem um tema que me enviaram, inclusive agora há pouco, que eu achei ele muito curioso, tá? Eu só vou ver como é que eu vou aprofundar neste tema, e eu acho que eu vou trazer algumas coisas aqui de uma leitura que eu acho muito importantes para a gente aprofundar nesse tema. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Algumas lives passadas, acho que umas 2 ou 3 lives no máximo, de algumas semanas que nós fizemos, trouxe uma temática envolvendo processo seletivo para quem quer ser meu analista. A temática envolvia um acontecimento real que aconteceu comigo na clínica, e
que ali eu explico um pouquinho melhor, né? Eu não trago detalhes do caso, mas o acontecimento em si em relação à temática. Então, não há identificação de nada e nem de ninguém. Então, isso é importante citar. Porém, o caso chama atenção em relação a um paciente que, né, um suposto paciente no caso. Eu falo suposto porque o pedido não era tanto o pedido de análise, tá? Na live eu explico melhor, né? Para quem quiser vê-la, ela está salva aqui no Instagram e ela já foi publicada também no YouTube. Ela foi publicada, inclusive, nesta segunda-feira, no YouTube do Freud Estupefato. Eu estou falando hoje é dia... Até eu esqueço que dia que é hoje. Hoje é dia o quê? 6. Hoje é dia 4 ou dia 6? Pessoal, estou me perdendo. Eu acho que hoje é dia 6, se não me engano. Então, eu estou dia 6 de março de 2026, tá? Só para localizar para quem estiver escutando essa live, para saber que data que eu estou me referindo. E ali abre essa temática de, opa, mas espera aí, é uma pessoa que vai pedir análise, porém ela está colocando nos próprios critérios dela de como deve ser o analista. 4/3, obrigado, viu, Morfeu? Isso mesmo, às vezes eu sou meio perdido nas datas. E eu recebi hoje, né, uma publicação, eu sinceramente eu nunca tinha visto isso, não me surpreende, até porque tem a ver com a temática que eu estou citando agora, que é de uma pessoa procurando um atendimento psicanalítico, e ela vai passando alguns requerimentos. Olha, preciso de alguém que faça isso, isso e isso, que vai além da escuta, então eu preciso de alguém que, sei lá, me dê empoderamento, me dê voz, sei lá. E aí embaixo haviam vários profissionais dizendo, eu sou especialista nisso, entre em contato comigo, eu vou entrar em contato com você. Então virou meio que oferta de demanda de mercado. Claro, a gente está vivendo numa sociedade onde isso, digamos assim, é quase como se tivesse ali, me escolha, né, olha, eu vou ser o melhor analista para você. Tem essa conotação. Então eu acho interessante que a mudança que está se fazendo. Antes havia um movimento da pessoa buscar um analista, buscar alguém que ela conhecia o seu trabalho, ou acompanhasse o trabalho. Agora está fazendo diferente, né? Eu quero que o analista me escolha. Eu não sei o quanto esse tipo de lugar também não reforça ou não reitera um espaço de eu tenho razão. Eu não sei o quanto isso é possível de se trabalhar psicologicamente. Então, por conta dessa temática e de querer me aprofundá-la nessa temática também, eu trouxe aqui algumas leituras para a gente iniciar. Vamos ver como é que elas vão provocar aqui nas nossas lives. Mas eu trago novamente este livro que eu admiro muito, que é uma aula, são 4 anos de faculdade, quase isso aqui, dentro de um livro, que é o Revendo a Psicologia, tá? Eu trago ele novamente para cá. Porque aqui dentro desse livro, o Hillman, ele traz 4 atitudes em relação a cultivar a alma. Por isso que eu estou falando de 4 anos de faculdade, tá? Eu estou fazendo essa analogia aqui em relação ao livro. E dentre estas atitudes para se cultivar a alma, ele também traz uma que é o desumanizar-se. E eu acho ela importante trazer para cá. Até então eu nunca falei sobre isso, eu nunca trouxe para cá exatamente esta temática. Mas eu gostaria de trazê-la hoje, tendo em vista que esse tema voltou, esse tema ali do processo seletivo, que eu já fiz uma live. A gente vai falar então mais sobre ele. Eu vou trazer aqui algumas coisas que eu acho bem interessantes de serem pontuadas, e a gente vai conversando. No livro que eu tenho, a referência que eu tenho de página é da 334, começa nesta página aqui, da editora Vozes.
Este livro, eu não sei se ele foi editado por outra editora, eu acho que não. Eu acho que só a Vozes que trouxe oficialmente este livro para cá. Então, essa é a referência aqui da editora Vozes. E esse subcapítulo começa com o nome Desumanizar a emoção e desmoralizar. E depois tem uma outra parte que eu quero ler, que ele fala uma crítica à psicologia do humanismo moderno. Então, são essas partes que eu gostaria de pontuar aqui. Eu só vou aqui ver onde que eu vou parar aqui com essa primeira leitura desse primeiro subcapítulo aqui. Tá, isso aqui é importante, isso aqui que eu queria ver. Então é isso, vou começar a fazer essa leitura aqui para a gente começar também a se reiterar. Aqui é bem no início da página 334, tá? Se nossas almas não são nossas, né? Então aqui ele já está pontuando que aquilo que chamamos de alma não é um objeto de detenção. Eu não possuo alma, eu não vou lá pegá-la. Ela não é algo para se ter, mas quem me tem é a alma. Nós somos o sujeito da alma. Então, ver a alma da coisa é ver o que estou me sujeitando, a o que estou me sujeitando. Se nossas almas não são nossas, segue-se que nossas emoções e aflições psicológicas também não são verdadeiramente nossas. Isso daqui é um soco na cara. Aqui ele está dizendo, então, que quando nós estamos falando, olha, o que você sente, qualquer emoção que você está colocando, isso é um fator de reconhecimento, mas isso não é seu. Isso não define quem você é. Não é porque você está sentindo determinada emoção que aquilo define o que você é. Aquilo pode estar, inclusive, te deformando o seu ser, para formar alguma coisa que é a própria coisa em si. Ela toma você. Nós somos, de certa maneira, então, o objeto da alma. A alma não é um objeto. Que o Tiago, boa noite, chegando agora. Bem-vindo, Tiago. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui trazendo o tema do desumanizar para conversar com um tema que nós já trouxemos aqui, que eu comecei a live falando sobre isso. Então, elas, as emoções, vão e vêm, não pela nossa vontade ou desejo inconsciente, mas por fatores que são independentes da nossa potência, ou seja, a gente não domina as nossas emoções, elas independem das nossas escolhas, dos nossos méritos e por aí vai. Elas pertencem aos arquétipos que nos afetam através do núcleo emocional do complexo, né? Então, aqui só para explicar um pouquinho aqui que esse núcleo emocional do complexo aqui é aquele desenho clássico do Jung, dizendo que o complexo é uma bolinha e o núcleo dele é um arquétipo. Então, essa bolinha ao redor é a casca, que é a formação do complexo, que a formação do complexo é baseada em experiências e como elas foram compreendidas. Porém, dentro destas experiências subjetivas ou pessoais, há ali um sujeito impessoal ou arquetípico, que é esse sujeito impessoal ou arquetípico que vai dar a significação desta casca. É ele que vai formar esta casca ou este corpo. Certo? Não sei se deu para entender muito bem aqui, mas eu acho que tentei ser o mais sucinto possível. Ou seja, então o profundo em tudo o que é pessoal é impessoal, é arquetípico. O núcleo arquetípico é o núcleo do radicalmente não eu, tá? É o radicalmente não eu.
que só é acessível através de imagens, que quem emana estas imagens é exatamente este não eu, este outro, este estranho, este desconhecido. Ele que emana essas imagens para falar sobre si mesmo. Por isso, as imagens do inconsciente coletivo falam sobre as imagens daquilo que eu sou e não sei que sou. Tá? Que comentários do Júlio. É realmente muito louco esse ponto de vista. O complexo é a busca do eu. Nesse tipo de eu, tá, Júlio? Eu quero especificar aqui também. Então, não quer dizer que eu sou abandonado. Na verdade, tem um personagem, alguém que se sente abandonado e significa as experiências através disso. Então, as experiências viram um acumulador, por isso viram uma casca. Porque toda a experiência vai ser significada através desse núcleo arquetípico que está muito energizado. É ele que dá o tom da coisa. Então, a terapia dos afetos nunca será cingida apenas pelo exame e cuidado com a vida humana, mas será compelida pela natureza da aflição psíquica em direção a uma terapia arquetípica. Voltamo-nos aos arquétipos não tanto para alcançar as causas ou raízes da patologia, mas para encontrar as razões de fundo que dão significado à patologia. Olha que interessante. Então, uma viagem a este núcleo arquetípico não é de cura. Inclusive, o Hillman coloca em diversos momentos aqui, anteriores a este capítulo, que quando nós estamos dentro de uma psicologia analítica, arquetípica, principalmente, que é o que ele propõe aqui, então, o sentido de cura não faz sentido. Porque eu não estou... Porque como é que eu vou curar algo que não existe? Esse é o ponto. Você vai entender que as psicopatologias, em suma, pode ter ali, pode tentar fazer estatística, mensuração, mas isso não é a linguagem psíquica. A linguagem psíquica é mítica, é um mito. Em outras palavras mais contemporâneas, é uma mentirinha. Então nós não estamos lidando com algo de verdade, mas que toma uma tonalidade de verdade. Este núcleo arquetípico é o que faz com que as coisas sejam compreendidas assim. O que o evocou? Eu não vou lá para curá-lo, eu não vou lá para dizer, olha, você não vai mais ser assim, deixe de sofrer, pare de sofrer. Eu vou para o analista porque eu já tenho uma causa específica do meu sofrimento e eu preciso de um analista que me dê aquilo que eu quero. Isso não é o radicalmente profundo. A proposta aqui da psicologia arquetípica é ir ao profundo. Que ideia é essa? Ao invés de tentar curar esta ideia, ao tentar fazer com que ela ela seja algo mais adaptativo, que ela seja algo mais eficaz, que ela seja algo mais produtivo, primeiro eu tenho que ver quem é o sujeito dessa causa e não buscar a causa desse sujeito. Aqui tem o Morfeu dormir com alma, que agora é outro Morfeu. Na yoga, a alma, a Atman, é a porção arquetípica, estrutural, que observa e absorve as experiências, emoções, fantasias e mudanças que a vida proporciona. Sim, eu não conheço muito yoga, tá? Eu ainda não conheço, pelo menos. Mas tem esse fator. Porque então, olha só a mudança de visão aqui. Não são as experiências que me determinam, mas são as minhas fantasias que determinam minhas experiências. Então, quando algo é experimentado, eu estou descobrindo a minha fantasia, não a experiência. É a fantasia dessa experiência. Ou seja, se eu tenho mais fantasias, eu vejo mais coisas. Se eu tenho uma fantasia e essa fantasia permanece inconsciente para a minha consciência, então essa fantasia vai continuar sendo a única
a única coisa que eu tenho de estrutura. É uma mudança de sentido aqui, Orfeu. A alma é que busca essas experiências. Vejo muito pelo paralelo com tua fala. Sim. E olha que interessante, se é então a alma que busca esses paralelos, então ela está buscando as próprias experiências, ela está se buscando se conhecer. Através de nós. Então é por isso que eu vou para a alma. Eu não vou para quem eu deveria ser, ou o que eu deveria estar fazendo. Eu não vou para a eficácia adaptativa, porque a eficácia adaptativa, ela é a promoção daquilo que a gente chama de vida, para a vida consciente. A alma é aquilo que não está indo para esta direção, está indo numa direção outra. Ela busca um outro, é outra coisa, é o inverso. A gente precisa incluir este inverso. Olhamos para os arquétipos mais pelo significado formal e propósito nos eventos do que pela sua origem causal ou base material. E aqui ele comenta aqui que eu tinha falado, tá? Olha só que interessante. É claro, se o nosso objetivo é médico, então o tratamento será para alívio e cura, e isto será predominante. As razões de fundo são relevantes apenas onde elas podem ajudar a esta intenção. Mas, se nosso objetivo aqui é psicológico, ou seja, conectar com o que acontece com a alma, então procuraremos pelo significado mais fundamental dos elementos no seu padrão arquetípico ou mítico. Olha aqui, o que ele está colocando aqui, que a busca de sentido precisa antes de uma deformação de sentido. Se eu já venho com um sentido de cura, com um sentido de melhora, com um sentido de evolução, e até mesmo, citando uma outra qualidade aqui, com um sentido de equilíbrio, eu posso estar fazendo um sentido anti-alma. Não que isso tudo que eu citei seja contra a alma, mas isso tudo aqui pode ser um sentido que evite esta alma, pois ela tem um sentido próprio, que se ela vier dizer que é uma evolução, que é um desenvolvimento, que é uma melhoria, que ela fale por ela própria. Mas a gente busca tentar colocar a consciência antes da inconsciência logo de cara. A gente tenta entender alguma coisa antes de abrir o livro. Esse é um impulso que já está tão comum, que isso entra na temática aqui. Que assim, eu não quero arriscar, pegar um psicólogo que eu não conheço. Então, eu preciso de um psicólogo que se pareça muito comigo, um psicanalista. Eu estou buscando um psicanalista que se pareça muito comigo. E eu vou descrever como eu sou aqui, ó. Qual que é o meu problema, qual que é a minha queixa, é isso aqui que eu preciso melhorar. Então, eu estou é como se eu estivesse falando o seguinte: eu não quero saber como você vai me tratar, eu quero que você antecipadamente me trate assim. Eu quero que você seja um especialista na dor que eu estou dizendo que tenho, e não que você vai perceber que eu tenho. Então a gente tem especialista para tudo quanto é coisa. Especialista em relacionamento abusivo, especialista em transtorno X, especialista em trauma. Ok, isso tudo é importante? É importante. Mas eu não sei o quanto isso também não limita a possibilidade de outras coisas aparecerem também mais interessantes. Eu também não sei o quanto este analista vira um reforçador para aquilo que eu já conheço sobre mim mesmo. E a gente volta para a clássica frase do Hillman:
Em suma, o paciente que busca terapia não está buscando mudanças, mas ser abençoado. Tem esse sentido de eu quero uma confirmação daquilo que eu já sei sobre mim. Sim, eu sou uma vítima. Sim, eu tenho trauma disso. Sim, isso é incurável. Então então essa ferida aqui que você tem não é bem uma ferida, é uma maldição. Então não tem como tocar nela. Então todas as pessoas ao redor do mundo precisam respeitar você nesse ponto, invariavelmente. Então você precisa usar um crachazinho. Esse crachazinho vai te ajudar você a identificar as pessoas. E se elas não colaborarem com você, são elas o problema. Você não precisa trabalhar em relação a isso. Então tem essas problemáticas aqui. Boa noitinha, boa noite, Gleide. Aqui comentários, ótimo. É isso que a gente está buscando aqui. Provocações. Morfeu. Busco analista para chover no molhado. Sim, para confirmar que está molhado, né? E aqui tem o Cassiano, um tanto narcisista, não? Sim. É que eu não queria colocar com essas palavras, porque queira ou não, né, Cassiano? O que acontece hoje? Hoje, até o próprio falar que é narcisista, eu não sei se é só isso, tá? Mas virou uma espécie de diagnóstico. Tem narcisismo, mas nós todos temos Narciso em nós, porque Narciso é uma figura mítica. Agora, quando a gente não reconhece que tem Narciso em nós, é um problema, porque aí eu vou ver que o outro é narcisista, o outro é assim, o outro é assado, e eu? Será que eu também não sou? Será que eu também não tenho um Narciso em mim? Né? Então eu entendo que você esteja falando sobre isso, mas eu preciso pontuar, porque hoje virou isso, tá? Hoje tem essa problemática em relação ao narcísico. E aqui a continuação do seu comentário. Porque eu quero aquele que me confirme meu sintoma, mas não quero que olhar para além dele, pois assim serei invalidado em minha verdade absoluta. Sim, é exatamente esse o ponto que você está citando, Cassiano. Exatamente esse o ponto nevrálgico aqui dessa discussão. Que aqui o desumanizar que ele está trazendo é dizer o seguinte: olha, aquilo que você acha que te constitui como um ser humano não é humano, não é um atributo humano. O Hillman fala isso também de uma outra forma dentro de outro livro dele que foi relançado recentemente, que é o Justiça de Afrodite. Que ali ele fala que essa característica da beleza, que é uma característica divina, não humana, né? O divino dentro da mítica é o não humano. Então a beleza não é humana, a morte não é humana, a vida não é humana. Deixa eu ver mais o que não é humano. A virgindade não é humana. E por aí vai. Estou colocando só alguma... O outro também não é humano, o radicalmente outro, né? O Baco, né? O Dionísio. É um Deus. A gente tem que lembrar disso. Olha quantas características que a gente vai pegando para si, nos caracterizando, que não são humanas. A gente esquece que são características arquetípicas, ou, em outra linguagem, são deuses. Isso nos torna humano, mas isso não é humano. Então a gente está servindo sempre a um arquétipo, se a gente puder colocar numa outra linguagem, uma linguagem mais contemporânea aí. Então sim, aí dentro disso que você está citando, Cassiano, essa confirmação, ela não serve ao humano, ela mantém o ser humano num plano divino, ela mantém o ser humano num lugar onde é imutável. Então, se eu sou indagado sobre a minha verdade absoluta por um outro que não reconhece a minha dor, supostamente não reconhece a minha dor, né, no caso, supostamente não reconhece o quão difícil é a minha vida porque eu nasci assim ou nasci assado, ele está me tirando de uma zona de conforto, ele está me tirando de um lugar que eu já me estabeleci como sujeito da razão. Aqui eu tenho razão. Fora daqui eu não sei se eu tenho razão. Fora daqui eu não sei lidar com algumas coisas. E é melhor
não lidar com elas, é melhor afastá-las, é melhor fique longe de mim. Ixi, ficar ali me preocupando com essas coisas, eu não. Cassiano, não narcisismo no sentido diagnóstico, mas o nosso complexo, sim, perfeito, é isso mesmo, Cassiano. Só que eu precisava ressaltar isso. Aqui, Gleide, meu analista não abençoa e também não amaldiçoa, me dá uns tapas de vez em quando. Acho que uns cortes talvez aí, né, Gleide? Então, a análise é que assim, para quem isso também é um outro ponto, aí vai mais para o profissional analista. Para quem o analista está trabalhando? Ele está trabalhando para servir a uma demanda de mercado ou ele está trabalhando para a alma? Porque aí a gente tem direções diferentes para a mesma queixa. A queixa não vai ser escutada da mesma forma. Então, olha só olha que gostoso, né? Usando o exemplo aí que eu dei hoje, que me passaram. Qual que é a diferença entre uma pessoa que chega numa determinada rede social, que sei lá, tem um monte de analistas ali, sei lá, nem sei qual que tem, Instagram, se ela é um grupo, pode ser um grupo aí, uma página do Instagram que é um grupo de psicanalistas, e aí vai uma pessoa lá numa publicação e comenta: procuro analista que trate de alguém que tem um trauma desde os 5 anos de idade com relação a violência doméstica e que seja especializado há mais de 15 anos no tema, tratando disso e aquilo. Qual que é a diferença disso daqui para ir buscar um hambúrguer no iFood? Qual que é a diferença? Qual que é a questão do hambúrguer do iFood? No hambúrguer do iFood, eu vou ver lá toda a descrição do hambúrguer. Esse aqui hambúrguer vem com picles, vem com alface, vem com dobro de carne, blend de costela. Tem toda a característica. Esse aqui que é o perfeito, esse aqui que eu gostei, esse aqui que eu vou pedir. Só que aí, o que eu estou esperando? Que a experiência do iFood seja extremamente confortável. Eu quero que a minha comidinha chegue em casa quente, bonitinha, gostosa, porque eu tenho que dar 5 estrelas no final. É a mesma coisa, eu quero que a minha experiência analítica seja confortável. Só que sinto em dizer, se uma sua experiência analítica está sendo super confortável, não quero dizer que ela tem que ser só cutucada também. Mas se ela está sendo super confortável, sinto lhe dizer, você não está fazendo análise e você está só... Não vou dizer que estou jogando seu dinheiro fora, até porque a pessoa às vezes está buscando isso. Mas a última coisa que você está fazendo é análise. A última coisa que você está fazendo. Você está só pegando a carteirinha de estou fazendo análise para passar no bar. Para passar na fila do bar, meu analista falou isso. Tal. Mas a análise mesmo, como um trabalho de alma, não está acontecendo. Não consigo ver, tá? Pode ser um problema meu. Pode ser uma deficiência visual minha. Mas não consigo ver até agora. E talvez outros autores não conseguiram ver até hoje também. Cassiano, transferência da boa. Cassiano. Aqui, olha aqui, temos aqui mais. Aqui a Serra. Como se constrói um perfil narcisista numa criança e na vida adulta, quem o narcisista será na jornada do herói? Aí a gente entra numa outra temática aqui, viu, Serra? Aí vai dar pano para manga isso aqui, tá? Aí a gente vai entrar num outro lugar, mas aí a gente pode conversar sobre isso numa outra live. É possível, tá? Se vocês se interessarem por essa temática e tudo mais, a gente pode falar sobre ela sim, por que não? E que hoje o tema é outro, não é sobre narcisismo, né, ou narcisista. A gente está usando aqui como um exemplo de uma busca
né? A gente está nomeando assim, né? O nome surgiu aí. Estou tendo mais cuidado, tá, pessoal, de tentar nomear as coisas. Por quê? Porque a partir do momento que você nomeia uma coisa, ela já vira um destino. Ela já é direcionada para se ver daquela maneira. Então, eu estou tentando tomar mais cuidado com os nomes que eu utilizo. Porque a gente já entra para o negócio e fica mais difícil de se ver diferente, tá? Tem algumas coisas que complicam o nosso olhar. Morfeu. Ambos podem entupir as veias no fast food e no fast food que você está colocando aí a diferença do hambúrguer. É o conforto, né? O que você está se buscando é o conforto, é não sair de casa. Por que eu estou pedindo iFood? Para não sair de casa, para não sair do meu lugar, para não sair da minha instância de domínio. Aqui eu domino. Então eu faço uma busca nesse sentido para continuar no domínio. Não é o analista que vai me provocar e tudo mais. Na verdade, ele vai ali confirmar com bases científicas e vai me passar, sei lá, um artigo, um livro ou coisa do tipo. Por isso que hoje, até quando algum paciente fala, você tem um livro para me indicar? Eu indico, mas ainda faço isso com uma certa ressalva. Porque isso pode ser uma tentativa de confirmar aquilo que ele já sabe. Depende do pedido. Depende muito. Então tem que ser escutado. Treinar os ouvidos dentro de um contexto onde a poluição sonora que nós vivenciamos é muito grande, é difícil, porque a gente a nosso visual está poluído, a sonoridade das coisas estão poluídas, ela já vem com uma maneira, ela já vem direcionada da forma como a gente tem que escutar. Então eu vou tomando um pouco mais de cuidado aí com algumas coisas, tá? Opa, quase cliquei errado aqui, peraí. Aí, Cassiano. Aqui acho que tem continuidade o seu comentário, né, Cassiano? Que tem um tracinho, deixa eu lê-lo aqui. Por que nossa complexidade não é mais característica humana? Tem tanta coisa aqui desse desumanizar, eu só comecei aqui, tá, Cassiano? Eu só puxei o fiozinho, tem tanta coisa outra aqui tão importante. A gente vai continuar, tá? Então acho que esse tema interessou. Eu vou continuá-lo na próxima live, que está sendo bem interessante. Porque nossa complexidade não é mais característica humana. Agora, ela é um produto em prol da produtividade, de um suposto gozo que deveria acontecer, por exemplo, por X experiência, que não é minha, mas de algo fora que me invade. E diz que meu adoecimento é saudável. Ou seja, quanto menos eu, menos self, melhor. É uma temática bastante complexa, né, Cassiano? Porque hoje a gente tem visto, tem até alguns estudos neurocientíficos. Eu não sei, eu não conheço muito neurociência, tá? Eu não vou me adentrar nesse privilégio, mas como você citou aqui uma coisa muito interessante, o que acontece? A psicanálise já entendeu há um tempo, e agora até isso tem acho que tem um livro, que chama o livro? Nação Dopamina, se não me engano, é o nome do livro, que é um livro de estudo neurocientífico. Eu ouvi falar desse livro, tá, pessoal? Não li. Mas eu ouvi falar que é um estudo sobre neurociência. Então não tenho tanta base assim para falar melhor sobre o livro. Mas ali esse livro diz que aquilo que nós chamamos de prazer hoje, esse prazer rápido, esta busca que já confirma aquilo que eu quero e tudo mais, ela é que não está nos adoecendo. Ou seja, que hoje o prazer está sendo entendido como uma doença, da maneira como ele está sendo experimentado. Este tipo de prazer imediato está também junto, nos intoxicando, ou seja, nos retirando a possibilidade de fazer escolhas. Sempre
de uma determinada forma, que eu não posso fazer uma escolha, porque eu estou precisando daquilo, eu mereço aquilo, eu sou assim mesmo, qualquer que seja a justificativa de não reflexão, menor é essa compreensão de que o que tomou o meu eu não sei o que eu sou, eu sei o máximo que eu posso tentar saber, alguma coisa tomou o meu eu. Mas para saber essa coisa não adianta eu defini-la, não adianta eu dizer o que ela é. Eu preciso perguntar para ela, eu preciso ir no seu núcleo. Na casca eu não vou chegar. Na casca ela vai chegar e vai me dar um monte de respostas satisfatórias para ela continuar sendo o centro de tudo aquilo que a energiza. Por isso que a gente citou no início da live como é que essa formação de complexo funciona. O núcleo arquetípico é um núcleo invisível. Ele não é visível a olho nu. Eu preciso de uma lente para conseguir enxergar, um determinado tipo de lente. E eu preciso de uma lente mais psicológica para chegar até ele. E uma lente psicológica que seja semelhante àquela maneira de se narrar. É o tal do semelhante cura semelhante. Aí. É o tal da posologia do remédio e do veneno. Os dois estão dentro do mesmo frasquinho. Do mesmo. Tá? Ou seja, viramos coisas ou não pessoas. E aí que é o ponto, né, Cassiano? Porque nessa busca de confirmar que um profissional vá me tratar exatamente como eu preciso ser tratado, é uma busca que me mantém um objeto de um desejo inconsciente. Eu vou me manter inconsciente a esse desejo. Ele não vai ser um desejo que vai me iluminar, que é esse o que acontece quando a gente coloca fogo em alguma coisa. A intenção, a intencionalidade do fogo é que algo apareça, é que algo pegue, é que algo incendeie, aproxime, encante, chame. Tem a metáfora da chama. Mas, se isso só é feito para ser consumido, então eu tenho que ficar sempre dando mais, alimentando um fogo que eu não sei nem como é que ele foi parar ali. Alguém botou fogo ali, então eu vou ficar atacando fogo ali. Que legal, fica bonito. E vai consumindo todo o resto. Aqui. E nós estamos terminando aqui a nossa live, né? Só vou terminar aqui com uma última leitura. Hoje nós tivemos boas e grandes participações aqui. Eu agradeço muito ao pessoal que está vendo ao vivo aqui. Olha que interessante esse parágrafo aqui, ó. Final da página 334. Peraí, eu não li, né, esse aqui. Não, eu li. Deixa eu ver. Eu li sim, peraí. Eu vou ler esse parágrafo final. Assim como as aflições, as emoções colocam-me no centro das coisas, dando importância e convicção existencial ao ser humano. Elas parecem tão centralmente minhas, contudo, são externas à pessoa individual. Olha que interessante isso. Fora, se ele está colocando o externo, é que elas são fora deste indivíduo. Nós partilhamos emoções e elas são o que temos em comum. Elas transcendem a história e a localidade. Nós as lemos em outras faces além da língua e da cultura, e as sentimos na gestalt das paisagens e coisas naturais. As recebemos das imagens enterradas há centenas de anos e dos sons, das formas e das palavras dos objetos de artes inorgânicos. Desgosto, ciúme e comédia têm suas próprias imagens e não requerem aparato interpretativo algum.
elas carregam significância arquetípica muito além da minha ou da sua experiência pessoal com elas. Eu acho que esse parágrafo aqui é fantástico. Ele traz ali o quanto é a imagem que vai me dar a psicologia das coisas. Então, se nós temos um interesse psicológico, nós temos que escutar bem e observar bem essas imagens. E a gente não consegue fazer isso com imediatismo. Nós não conseguimos absorver bem alguma coisa com imediatismo. Então, quando a gente já tenta pré-determinar como alguma coisa deve ser tratada, é porque talvez a gente não queira o tratamento dela, não queira vê-la. Ah, mas não é isso que eu estou buscando, mas é isso que você está fazendo. Eu estou vendo a alma da coisa, não você, não o que você quer. O interesse aqui é de ver a alma. Então eu estou dizendo, a alma disso está dizendo isso, e não o que você quer dizer dela. Então está havendo aí uma dissonância. Por isso que muitas vezes a gente busca alguma coisa, mas nessa busca pode ser um movimento de evitação a que ela aconteça. Ah, eu quero um relacionamento. Mas a forma como é buscado esse relacionamento, sem reflexão, sem possibilidade de olhar para isso, faz com que, na verdade, eu evite o encontro daquilo que eu estou buscando. Eu preciso narrar. É a narrativa que vai me entregar o que está sendo entregue, e não o que eu quero que seja entregue. E não a ideia que eu deveria ter, que a coisa deveria ser dessa forma. Tem uma diferença. E bom, acho que é um tema bem interessante, tem muitas coisas ainda que eu não li sobre essa temática, mas a gente está fazendo uma dialógica aqui em relação à temática e ao desumanizar-se. Então nós estamos criando um diálogo aqui, que eu acho que vai ser bastante fértil, né? Vamos ver como serão os próximos devaneios aí. Cassiano, muito obrigado, viu, Cassiano, que dando palminhas. Eu agradeço pela colaboração e participação aí de todos e todas vocês. Nos encontramos aí semana que vem, vamos fazer mais devaneios. Eu vou também fazer alguns convites, né, que a gente continuar as nossas lives com autores dos livros negros de C.G. Jung, A Descoberta da Alma. A gente vai continuar também, eu vou só ver qual que vai ser o próximo ou próxima autora do livro, e trarei para cá também as próximas novidades aqui do Devaneios. Morfeu, cara, muito boa live, abriu várias clareiras na floresta aqui, que legal, que ilumine, né? Que seja iluminada ali essas clareiras, que não mate a floresta também, né? Porque olha, ultimamente está sendo complicado. Então, muitíssimo obrigado, pessoal, até uma próxima live, até o nosso próximo encontro, e fiquem bem aí. Tchau, tchau.